Olá, professores, olá, professoras, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao Programa de Recuperação e Aprofundamento 2022 da Secretaria de Estado da Educação. Desejo que todos estejam bem e que possamos ter um encontro de muito aprendizado entre nós, que a gente possa trocar bastante conhecimentos. Eu sou Inês Marcomini, sou PEB 1, estou PCNP dos anos iniciais na Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto e é um prazer estar com vocês. Hoje eu estou de cabelo solto, meus olhos, o cabelo é grisalho, meus olhos são castanhos, uso óculos, sou morena, estou de cabelo solto e com blusa branca. Branca não, gente. Preta. Bom, o programa de recuperação e aprofundamento, ele tem como principal objetivo, como fio condutor, a aprendizagem dos estudantes. E isso só é possível a partir da formação continuada do professor, tendo em vista o seu desenvolvimento profissional. E dessa forma, a gente sustenta com essa afirmativa o programa de recuperação e aprofundamento. Vou compartilhar com vocês os nossos slides de hoje, para que vocês possam acompanhar. Vou voltar um pouquinho desde o começo. Vamos lá, é importante, neste momento, peço que vocês acessem o material Aprender Sempre, em especial o volume do professor, que está disponível em formato digital no link da EFAP, ou bastando que vocês cliquem nesse slide, se for possível. Os objetivos de hoje: revisitar o percurso formativo desenvolvido anteriormente em parceria, pois sempre vale a pena revermos o caminho que já trilhamos ao longo deste ano. Ampliar os conhecimentos sobre o pensamento algébrico, que será estudado no terceiro bimestre. Já estamos pensando no terceiro bimestre, ou seja, avançamos um pouquinho para além desse momento, para que vocês possam se organizar da melhor forma. Aprofundar o estudo sobre o pensamento algébrico, dessa forma, discutir no dia de hoje o pensamento funcional, uma das vertentes do pensamento algébrico, e analisar como ele se apresenta nessa sequência didática. Hoje, trataremos especialmente da sequência do trabalho na TPC com foco no pensamento algébrico. Aí está estatístico, mas é o pensamento algébrico, viu, pessoal? Para tanto, né, como a gente sempre faz, para alcançar esses objetivos, organizamos a agenda em 4 etapas. No primeiro momento, acompanhar, por meio da linha do tempo, faremos uma linha do tempo, o percurso que já trilhamos nessa formação durante todo o primeiro semestre em especial. Segundo momento, é ampliar os conhecimentos sobre o pensamento algébrico, trazendo como foco o pensamento funcional, porque dentro do pensamento algébrico nós temos um aprofundamento no funcional, no relacional, mas aí depois a gente vai acompanhando durante a nossa formação de hoje, em especial com foco no pensamento funcional. Terceiro momento, o pensamento funcional em si, na sequência didática 1 do volume 2, é a materialização desse pensamento, e no quarto momento, algumas sugestões para o trabalho na TPC da escola com foco no pensamento funcional. A gente sempre fala que esse material está disposto
no centro de mídias para que vocês possam acessar. E aí temos, né, como fazer esse acesso, como disponibilizar esse acesso para que vocês tenham um melhor aproveitamento. Às vezes querem ver novamente, às vezes vocês precisam se aprofundar um pouquinho mais, rever algumas dúvidas, ou seja, este é o caminho que vocês vão seguir. Tá muito rapidinho, mas depois vocês podem, né, ver novamente esse vídeo, ok? Olha aí. E aí encontramos todas as nossas formações, vídeo e slide. Vamos lá. Ó, de novo, ó, sou o servidor, o login e a senha, acessar o sistema, procurar de acordo com o que vocês estão querendo, que é a formação de recuperação, a data que vocês querem e a pesquisa. E aí já tem o material todo disponibilizado. Ok, pessoal? Dando prosseguimento, vamos ao nosso primeiro momento, que será para recuperar o percurso formativo desenvolvido durante todo o primeiro semestre. Neste ano, escolhemos tratar dos tipos de pensamento matemáticos que possibilitam a compreensão do caminho que os estudantes percorrem para construir seus saberes matemáticos. Como temos visto, eles estão diretamente ligados às habilidades e, por isso, também aparecem no desenvolvimento de procedimentos que são realizados pelos estudantes no decorrer das atividades. Essa é a linha do tempo. O percurso formativo, como assinalamos anteriormente, foi marcado pelos tipos de pensamento. No primeiro bimestre, nos debruçamos sobre o pensamento aritmético, percorrendo o trabalho com os números e com as operações do campo aditivo. A gente sempre se pauta nas sequências didáticas do material Aprender Sempre, porque ele é o ponto de partida. Então, na sequência didática 1 do volume 1, olhamos para o pensamento aritmético voltado para números. Na sequência didática 2 do volume 1, olhamos para as operações do campo aditivo e demos prosseguimento a essa reflexão na sequência didática do volume 3 do volume 1, operações do campo aditivo. No segundo bimestre, tratamos do pensamento geométrico e estatístico. E dessa forma, observamos que este tipo de pensamento está relacionado tanto com a localização e movimentação de objetos e pessoas no espaço, quanto em relação às formas geométricas. Ainda no segundo bimestre, pessoal, tratamos do pensamento estatístico para compreender que pensar sobre os dados, sobre a representação e sobre as medidas estatísticas são aspectos que envolvem o conhecimento com os dados expressos em tabelas e gráficos, mas também discutimos a complexidade que há em relação à interpretação desses dados, que pode ser tão somente análise dos dados, entre os dados e a partir desses dados. Acredito que vocês estejam com isso bem fresquinho na cabeça. E olhando novamente para a nossa linha do tempo, na sequência didática 4 do volume 1, olhamos para a geometria. Na sequência didática 5, estatística, pensar sobre os dados. E na sequência didática 6, é estatística, leitura de dados, né, a partir dos dados. E para o terceiro bimestre, começamos, né, a reflexão hoje, olharemos para o pensamento algébrico, visando compreender que ele é composto por duas maneiras distintas de pensar. Uma relacionada ao desenvolvimento das funções e outra com as relações que se apresentam principalmente entre as estruturas das operações. E será no pensamento relacional que usaremos um pouco mais de tempo, de maneira que percebam o quanto ele estrutura os conhecimentos matemáticos e nos permite operar em função das propriedades
que organizam os diferentes conjuntos numéricos. Olhando novamente para a nossa linha do tempo, no terceiro bimestre, sequência didática 1, 2 e 3. O que olharemos? Na sequência didática 1 do volume 2, que é hoje o pensamento funcional. Nas sequências da formação, a sequência didática 2 do volume 2, o pensamento relacional. E aprofundaremos um pouquinho mais na sequência didática 3, alguns saberes em relação ao pensamento algébrico, que ficamos em dúvida ou queremos aprender mais. Para isso, vocês podem contribuir com essa construção. Ok, pessoal? Lembrando, e isso é muito importante, eu sempre digo isso, mas é bom dizer o que é óbvio e ululante, como diz uma amiga minha, essa reflexão é essencial para o professor, seja ele do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, porque quanto mais vocês sabem sobre como a criança pensa, melhores oportunidades de ensino vocês e nós ofereceremos, certo? Dito isto, vamos discutir e compreender um pouco mais sobre qual perspectiva a álgebra é apresentada nos anos iniciais e como o pensamento algébrico nos ajuda nessa compreensão. Enquanto estudante, né, todos nós fomos estudantes, todos nós participamos de atividades relacionadas à álgebra no componente de matemática, o que vem logo imediatamente na mente de vocês quando queremos tratar de pensamento algébrico? Na minha mente, muitos de vocês também devem estar pensando por que a álgebra foi incluída no currículo dos anos iniciais. Até porque o contato de muitos de nós com a álgebra aconteceu no ensino fundamental nos anos finais, quando começamos a fazer uso de letras para generalizar algumas situações que nos eram apresentadas e que, ao organizar essas sentenças em linguagem matemática, nossos professores nos diziam que era simples encontrar a solução para essas situações. E foi exatamente por isso que vocês devem ter pensado em sentenças com letras e em algumas operações, como a que deixamos indicadas nessa nuvem de pensamento, né? Menos 4ax ao quadrado mais 2ab. Vocês lembraram isso? Isso veio rapidinho à mente de vocês? A minha, com certeza, veio. Mas qual será a diferença entre álgebra e o pensamento algébrico? Vamos pensar sobre isso juntos. E juntos e juntas descobriremos a resposta a essa pergunta no decorrer das nossas reflexões de hoje. O que faz a álgebra? O ensino da álgebra trata das relações matemáticas que nos possibilitam estabelecer relações entre as estruturas matemáticas para encontrar a solução a diferentes tipos de situações, equações, funções, entre outras. Mas também nos ajuda a expressar em uma linguagem mais formal, ou que chamamos de linguagem matemática, com estruturas de conjuntos numéricos, das operações e de suas propriedades. O slide apresenta 3 exemplos e a gente vai falar um pouquinho de cada um desses exemplos. No 1, com um padrão apresentado. Nele, há uma regra para a representação das figuras, ou seja, teremos sempre nessa ordem um triângulo e um coração. Percebam que está em destaque esse triângulo e este coração, e eles vão se repetindo na mesma ordem e quantidade. Neste caso, é uma representação que a gente chama de pictórica, que nos permite inferir sempre qual ou quais serão as próximas figuras. No caso, as próximas 2 figuras, as próximas 3 figuras, as próximas 4 figuras. E isso a gente já vem percebendo no trabalho desde o primeiro ano, com essas representações pictóricas. No exemplo 2, temos uma operação 15 mais 21 igual a 21 mais 15, que nos permite dizer
os resultados para ambos os termos será 36, ou seja, a mudança das parcelas não altera o valor do resultado, destacando-se assim a propriedade comutativa da adição. E se a gente olhar para o primeiro ano, a gente pode pensar, né? 3 mais 2 igual a 2 mais 3. Ou seja, eles já vão trabalhando a propriedade comutativa da adição sem se aperceberem, sem que a gente precise nomear. Mas esse pensamento já está presente desde o primeiro ano. Com isto, eu não quero dizer que os estudantes devam saber que esta é a propriedade comutativa, como eu já disse, e reforço, mas que ao colocar isso em evidência, por meio de situações que são apresentadas aos estudantes, eles devem concluir que, ao mudar as parcelas de lugar, não se altera o resultado de uma sentença matemática. E aí a gente volta para as letrinhas, né? A mais B igual a B mais A. E o exemplo 3 evidencia a propriedade associativa da multiplicação, em que os estudantes devem perceber que ela nos ajuda a operar neste campo, dando maior reflexibilidade na organização e operacionalização dos dados. É importante lembrar que essa reflexão é para o professor, pois é reveladora dos saberes que embasam a elaboração das atividades do material Aprender Sempre. Como eu já disse anteriormente, a gente sempre faz uma relação da teoria com a prática, tendo como destaque o material Aprender Sempre. E nesse exemplo, a gente olha 2 vezes 3 vezes 4 igual a 2 vezes 3 vezes 4. E voltamos para as letrinhas quando eles estiverem no ensino fundamental, lá nos anos finais. Aprofundemos um pouquinho, né, o que vem a ser o pensamento algébrico, em 2 pensamentos diferentes. Na sequência didática 1, que é hoje, trataremos do pensamento funcional. Na sequência didática 2 e 3, o pensamento relacional, que exige um pouquinho mais de aprofundamento de nossa parte. Para Blanton 2008 e Blanton e Caput 2011, o pensamento funcional envolve a generalização de observações. Ou seja, ao observar um caso particular, os estudantes percebem que há regularidades que se mantêm e, por esse motivo, pode-se generalizar por meio de uma regra para situações novas que se assemelham. Apresentamos aqui 3 situações diferentes e que toda criança é capaz de observar e generalizar para os próximos elementos que compõem cada uma das sequências apresentadas. No primeiro quadro, né, na primeira coluna, as funções elas podem ser percebidas por essa máquina de operar, ou seja, entra um número que somado com 10 resulta em um novo número. Aqui a gente remete aos fatos fundamentais, aos fatos básicos da adição, né? 2 mais 10 igual a 12, 4 mais 10 igual a 14, 6 mais 10 igual a 16, 8 mais 10 igual a 18. Depois, na segunda coluna, refere-se às sequências recursivas ou recorrentes, quando determinado termo pode ser calculado em função de termos antecessores, ou seja, é possível perceber um padrão de repetição entre os termos em uma determinada ordem. Exemplo do triângulo e do coração. Aqui, neste caso, azul, branco, e a próxima a gente já sabe que é o azul, depois o branco, o azul novamente. Na terceira coluna, refere-se à sequência pictórica, que também podemos chamar de recursiva. Mas esses tipos de sequências, elas são formadas por desenhos que mantêm um padrão de repetição em uma dada ordem.
Aí, nesse caso, acho que cabe melhor o exemplo do coração e do triângulo. Neste caso, podemos também a flecha laranja, o círculo amarelo. Flecha, o círculo amarelo, flecha laranja. Círculo amarelo, flecha laranja. E na quarta coluna, as sequências numéricas, que podem ser muitas vezes vistas como uma lista de números que possuem uma certa ordem, ou seja, um padrão de repetição bem definido que permite encontrar os termos faltantes dentro desta sequência. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ou seja, há uma contagem de 2 em 2 e, neste caso, são os números pares. Percebe-se, nesse caso, nessas 4 situações, a presença do pensamento algébrico, que compõe o material Aprender Sempre, bem como nas atividades do currículo em ação, desde o primeiro ano. Vocês concordam? Essas atividades a gente consegue percebê-las em todo o material, a começar pelo primeiro ano. Muitas vezes, vemos o sentido superficial das atividades, a exemplo daquela de complementar as sequências pictóricas. Contudo, essas atividades elas são base para que no futuro o estudante compreenda melhor o trabalho com as operações, utilizando letras lá nos anos finais. Agora vamos analisar com um pouquinho mais de profundidade uma aula dentro da sequência didática 1 do volume 2, em que poderemos observar o pensamento funcional. A aula é a 9, uma horta bonita e organizada. E o que está em jogo, né? A habilidade que está em jogo é a habilidade 9, organizar e ordenar objetos do cotidiano ou representações por figuras por meio de atributos, tais como cor, forma e tamanho. Neste caso, nós organizaremos uma horta, e ela vai ficar bem bonita e bem organizada. O que é que está em jogo também? Quando a gente pensa no processo cognitivo da criança, organizar e ordenar. Olhando para o objeto de conhecimento, é a organização e ordenação de objetos do cotidiano ou representações. Qual é o contexto modificador dessa atividade? Por meio de atributos como cor, forma e tamanho, nós organizaremos a horta. A aula 9, então, está no volume 1, volume 2 da sequência didática 1 do primeiro ano. A atividade. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos exercitar o reconhecimento de padrões e aprender a repeti-los criando sequências. O grupo que escolheu a horta, porque vocês lembram que essa é uma sequência didática que tem como contexto a ciência, né? O trabalho com a ciência, não sei se vocês lembram. E neste caso, os grupos escolhem, né, diferentes atividades, e neste caso eles escolheram a horta e receberam a incumbência de plantar as novas mudas de alface roxa e mimosa, agrião e repolho roxo. As mudas tinham tons variados de verde e roxo e encantaram o grupo, que discutiu e resolveu organizá-las em colunas, respeitando sequências. Cada um fez a sua proposta. Para facilitar, as crianças criaram um código de letras. Veja no quadro. Então, a alface roxa colocaram a letra A, a alface mimosa a B, o agrião C e o repolho roxo a letra D. Neste caso, dando seguimento, pensando que é um primeiro ano, a atividade ela será coletiva inicialmente, de maneira que os estudantes compreendam a situação problema. E qual é? Organizar as verduras no canteiro. Leia a atividade, verifique se eles entenderam qual é a tarefa que deverão realizar, pergunte, pensando
Vamos levar para o coletivo? Vamos levar para a lousa? Como eles gostariam de organizar o canteiro da horta, se fosse uma horta deles? E vocês podem fazer as anotações que eles sugerirem. Após esse momento coletivo, eles deverão realizar a atividade individualmente. E por isso vejam se compreenderam como farão. Caso eles não tenham compreendido, é importante realizar outro momento coletivo, inclusive utilizando figuras das hortaliças, que neste caso tem que ser preparada com antecedência. Por quê? Quanto mais eles manipulam, quanto mais concreta é a atividade, melhor eles conseguem se apropriar dos conteúdos que estão envolvidos. Na atividade 2, observe a ordem escolhida por 3 crianças e continue a sequência de acordo com ela. Então, no item A tem o Daniel, no item B a Silvana, no item C o Edson. Eles precisam continuar essas sequências. E ao final, pessoal, eu sempre digo da importância de organizar os saberes dos estudantes, de socializar os pensamentos que eles elaboram, de sistematizar esses pensamentos. E aqui não é diferente. Eles precisam que, e essa atividade exige que você socialize os pensamentos elaborados pelos estudantes, de maneira que sejam discutidos os aspectos relativos ao pensamento algébrico, pensamento funcional, na sequência recursiva, aqui pensando nas letras. É importante destacar que na sequência recursiva é preciso observar qual a posição e qual a sequência que cada verdura irá ocupar no canteiro. Isso permite organizar, a partir de uma regularidade, os canteiros de verduras. E desta forma, sem que a gente fale sobre sequência recursiva, as crianças vão aprendendo esse pensamento. No item A desta atividade, existe um complicador, pois o Daniel, que é o estudante do item A, esqueceu de colocar a letra C. E a turma precisa perceber isto e discutir para responder à atividade 3. É preciso sistematizar os saberes a partir de conversa sobre o que aprenderam com a aula. Faça um registro, um texto e leia para os estudantes como forma de organizar esse pensamento. Olha aqui a atividade 3, como vocês podem observar. Olha o que está escrito, qual é o comando. Você notou algum problema em uma ou mais dessas sequências? Discuta a questão com seus colegas e, se acharem que uma ou mais crianças erraram a sequência, circule o nome delas. Para tanto, é importante que as crianças não estão conseguindo, você leve para o coletivo, leve para a lousa e comece a discutir com eles para que eles percebam o que é que está faltando. Na atividade 4, cada um dos estudantes da turma farão sua própria sequência, mas utilizando 8 quadradinhos. Os demais serão completados pelos colegas. Neste caso, os estudantes trocarão os cadernos para completar a sequência elaborada pelo colega. Antes disso, é importante que o professor discuta com as crianças as sequências pensadas. Então, o seu estudante, o Ademir, ele fez uma sequência. É importante que você vá lá, observe se a sequência dele tem uma ideia coerente para que depois ele troque com a outra estudante, com a Cecília ou com o Bernardo, porque se ele não elaborou corretamente, o coleguinha não vai conseguir observar como que ele pensou para organizar essa sequência. Bom, aí a gente pensa assim, nossa, mas o meu estudante não dá conta dessa atividade sozinho. Então, eu vou trabalhar com dupla. Organiza a atividade em dupla. E dessa forma, o desafio fica mais ajustado pensando nessas duplas. Assim, uma dupla completa a sequência da outra. Se você tiver 30 estudantes, você precisa analisar, circulando pela sala, 15 sequências, que também é uma boa estratégia.
Ao final, reforço, é importante sistematizar os saberes a partir de conversa a respeito do que aprenderam com a aula. É importante também que esses aprendizados sejam organizados em forma de registro, de um texto, que vocês leiam para os estudantes, e dessa forma vocês vão possibilitando que os estudantes organizem seus pensamentos, não só para essa atividade, como para todas as outras. Vocês são os parceiros mais experientes, eles devem aprender com vocês a também organizarem os seus pensamentos matemáticos. E o que a gente tem que ressaltar? Que os estudantes observem que é um padrão, e esse padrão é que permite organizar uma determinada sequência. Agora chegou o momento, né, que a gente sugere a organização da TPC, o desdobramento desse estudo na escola. Se possível, junto com os coordenadores, junto com os seus pares. Tudo isso vai depender de como a escola se organiza para este momento, com que finalidade. Vamos lá, então. Como mostramos em nosso encontro de hoje, os tipos de pensamento podem ser vistos nos procedimentos dos estudantes. E vocês perceberam, pensamento algébrico a gente trabalha desde o primeiro ano. E nesse sentido, as situações relacionadas com as regularidades podem ser um bom indicador para o desenvolvimento do pensamento funcional. Nossa sugestão, então, qual é? Que você revisite as sequências didáticas, em especial a mas também as outras, e mapeiem todas as situações que podem contribuir para o desenvolvimento de sequências numéricas, pictóricas, recursivas, como as que mostramos a partir da aula 9. Com certeza você poderá encontrar outras e que serão importantes conhecê-las antecipadamente, planejar os encaminhamentos, como na atividade 9, nós sugerimos que vocês levem para o coletivo, inclusive com as figuras. Para que a gente tenha essa possibilidade, não podemos tão simplesmente pegar o material no momento da aula e já desenvolver a aula. É preciso um estudo prévio, uma preparação prévia, tanto de estudo quanto de material. E dessa forma, vocês vão fomentar o uso desses procedimentos durante a realização da atividade e contribuir com a construção do conhecimento matemático por parte dos estudantes. Caso isso não ocorra, organize um espaço durante a socialização dos procedimentos para apresentar mais algumas situações. Então, no momento de sistematizar, vocês podem pensar em outras situações de aprendizagem. Vocês podem ampliar para que isso seja trabalhado também num outro dia. Como o triângulo e o coração. Pensar em outros elementos, como figuras geométricas. Pensar em várias possibilidades de organizar as figuras geométricas. De organizar o lápis, caneta, 2 lápis, 2 canetas. E assim vocês vão promovendo diferentes reflexões acerca de um mesmo objeto de conhecimento. As sugestões de atividades, como eu já sugeri algumas, aqui tem outras. É a respeito das sequências repetitivas. Como que eu trabalho? Você pode apresentar uma sequência e ir ampliando o seu nível de dificuldade, como a que apresentamos neste slide. Mas também trouxemos uma outra, que envolve a representação figural e o estabelecimento de uma relação numérica. No item 1, considere 3 elementos, e aí tem os elementos geométricos. Eles podem continuar a sequência dos seguintes modos: A, paralelogramo, paralelogramo, triângulo, paralelogramo, e a próxima figura é triângulo. No item B, paralelogramo, triângulo, paralelogramo, paralelogramo, triângulo, paralelogramo, paralelogramo,
Isso aqui é quase que uma jogadinha. E a próxima figura e aí as crianças completam. Ó, percebam que há um dificultador entre o item A e o item B. Cabe ao professor, a partir dos seus saberes a respeito do objeto de conhecimento, garantir esse desafio progressivamente, a depender dos saberes da turma. E agora vocês podem pensar em outras sequências pictóricas, utilizando 4 ou 5 elementos, mudando a forma com que ele vai, mesmo pensando em 3 elementos, de que forma que ele vai se apresentar na sequência. Se pensar em 4 elementos, além dos 4 elementos, como eles se apresentarão na sequência. E aqui uma outra sugestão, o grau de complexidade é um pouquinho maior, de repente a sua turma não dá conta desse jeito, mas ela dá conta de outro jeito, eu vou pensar só na horizontal, não vou pensar em elementos na vertical, né? Um quadrinho, 3, depois 5, eu vou trabalhar, dá para pensar a partir do que eles sabem sobre números, e aí a gente é uma sequência recursiva e não pictórica, também poderão utilizar 1, 3, 5, 7. Utilizar letras, a exemplo da aula 9, eu posso pensar em mais elementos, como que eu vou repetir esses elementos na sequência, para que eles aprendam qual é o padrão. O que está em jogo é isso, qual é o padrão. E pensando, né, como eu valorizo e trago isso sempre para vocês, e nós também do grupo de formação temos essa preocupação, sistematizar como que esse momento formativo se deu. O que fizemos por primeiro? Recuperamos o percurso desenvolvido nas formações. Na sequência, discutimos, né, ampliamos o conhecimento a respeito do pensamento algébrico com foco no pensamento funcional. A partir desse aprofundamento de conhecimento, fomos ao material Aprender Sempre, fizemos uma relação com a teoria, em que foi possível perceber como se dá o pensamento funcional nas atividades elaboradas, e, ao final, discutimos e refletimos um percurso de estudo, de planejamento para o trabalho na ACPC. Deixa eu descompartilhar aqui, né, porque eu sempre esqueço, viu, pessoal? Isso é uma coisa muito feia minha, e as meninas me chamam a atenção, viu? Vou descompartilhar. E dessa forma, a gente encerra o nosso encontro. Gostaríamos, enquanto grupo e eu, né, enquanto formadora, de agradecer a participação de vocês, o empenho de vocês. É muito importante que vocês façam a avaliação. Se tiver um espaço, sugiram como que a gente pode dar bons encaminhamentos neste momento formativo. Então, não esqueçam de nos avaliar. E, ao final, sempre tem uma referência do estudo em que nos pautamos, e também vocês podem ampliar essas referências à medida em que a parceria entre vocês, o coordenador, entre vocês e os colegas acontece. Tudo de bom para vocês, um forte abraço, até mais, tchau, tchau.